beleza? Para honra e glória nosso Jesus Cristo, estamos aqui no dia 95 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. E hoje é um dia muito importante, para honra e glória nosso Jesus Cristo, que é o seguinte. Hoje nós saímos da média de 4 capítulos por dia, né, da nosso devocional de 4 capítulos por dia. E graças a Deus, de agora até o final do ano, até dezembro, dia 31 de dezembro de 2026, em nome de Jesus, vamos ter só 3 capítulos por dia. Então, dá pra gente conseguir ter um pouco mais, assim, de cuidado, né? De um pouco mais de profundidade com o texto. Eu me alegrei muito. Me alegrei muito com o dia de hoje e com os dias posteriores, né? Nós vamos seguir nesse plano. E isso é muito bom. Isso é realmente a graça de Deus. Porque Ele nos dá tempo, né? Pra gente poder mastigar a palavra dele. Isso é uma bênção. E vamos lá, mais uma vez, Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. E vamos continuar aqui, né, esse contexto aqui de 2 Crônicas, contando como é que foi o desenrolar e como é que estava sendo o desenrolar de Israel, mas não na visão das 10 tribos, mas sim na visão da tribo de Judá. Porque a tribo de Judá foi a única tribo ali que se manteve fiel aos ensinos, né? Fiel à lei do Senhor, fiel à tribo de Davi, fiel à dinastia de Davi. E justamente nós estamos aqui já, Salomão já foi, agora segue a dinastia que é Roboão, no caso, filho de Salomão. E é muito interessante essa transição, porque assim, enquanto Davi ele era um homem segundo o coração de Deus, Salomão ele tinha a sabedoria do Senhor. Mas Roboão, ele já não é tão assim, entendeu? Nós vamos, se Deus quiser aqui, nós vamos seguir, nós vamos ver determinadas falhas e erros da parte dele que levou o império, que levou a dinastia a se romper. Então nós estamos vendo aqui de novo o rompimento do império que Deus estabeleceu, da dinastia que Deus estabeleceu. Sendo que essa dinastia não precisaria se romper. Só se rompeu por quê? Porque o homem peca, porque o homem erra, porque o homem falha. E justamente isso é um sinal de que a aliança de Deus ela é perfeita. Porque assim, a aliança de Deus ela não precisa da nossa capacidade para que ela funcione. Pelo contrário, a aliança de Deus, independente da nossa aliança, ou da nossa dedicação, do nosso trabalho, do nosso empenho, ela vai funcionar. Agora, Deus quer, e Ele faz questão, de que venhamos a fazer parte dela. Ou seja, nós seguimos a lei, os 10 mandamentos, não por medo, mas por gratidão. Nós não temos outro Deus além de Deus. Nós não temos imagens de escultura ou coisas semelhantes. Nós guardamos o dia do Senhor. Nós não estamos ali mentindo, roubando, cobiçando o que é do outro. Nós temos ali temos dedicação, né, com os estatutos que Ele nos deu, não por medo, mas por gratidão a quem Ele é. Então, assim, isso muda muito. Isso muda toda a perspectiva. E é justamente aqui onde começa esse racha. Porque se simplesmente Roboão ele tivesse se mantido temente a Deus, temente à lei do Senhor, temente ali ao estatuto que o Senhor deu, o reino não seria dividido. Ou pelo menos se fosse dividido, seria dividido muito depois. Mas não nesse momento. Então assim, nós temos que ter muito cuidado. Tanto com a nossa obediência a Deus, quanto com a nossa sinceridade a Ele. Olha, a melhor coisa que tem é realmente a gente chegar e falar: Deus, eu pensei isso. Deus, eu quero isso. Deus, eu fiz isso. Deus, eu falei isso. Isso é muito bom. E todas as vezes que a gente faz isso, Deus se alegra. Olha, isso é relacionamento. Vou dar um exemplo. Talvez você não tenha um bom relacionamento com seu pai. Talvez você não tenha um bom relacionamento com sua mãe. Mas, o que acontece? A partir do momento que você começa a desenvolver um bom relacionamento com Deus, você tem tranquilidade de chegar para Ele e falar: Deus, eu pensei isso, eu fiz isso, eu quero isso. E mesmo sendo algo ruim, Deus vai trabalhar isso no seu coração. E é isso que importa. E vamos para o texto. 2 Crônicas, capítulo 10. A revolta de Israel contra Roboão. E aí você vê, né? O texto já começa, aqui Roboão já começa seu reinado, digamos assim.
já tendo problema, né? Mas isso não diz respeito a Deus, ou a aliança de Deus, mas diz respeito a ele próprio. Diz respeito à obediência que ele tem a Deus, porque Deus falou assim com Davi e com Saul, ou Saul não, e com Salomão. Olha, se você respeitar minha lei, se você respeitar meu decreto, se você viver em conformidade com o que eu estou te ensinando, eu vou cuidar para que até os seus inimigos venham a ter paz contigo. Ou seja, Deus é quem estabelece o reinado. Deus é quem estabelece a capacidade de reinar e de governar e de se manter no poder. Mas Roboão não estava seguindo essa linha. Roboão queria seguir, né? Sua vida ia lá vão ter. E aí, né? O bicho pega. Infelizmente ou felizmente a realidade é essa. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamar o rei. Jeroboão, filho de Nebate, tinha fugido do rei Salomão e estava no Egito. Assim que ele soube da reunião em Siquém, e estava no Egito. Assim que ele soube, voltou do Egito. E mandaram chamá-lo. Então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Teu pai colocou sobre nós o jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: Voltem a mim daqui a 3 dias. E o povo foi embora. E aí você vê, né? Roboão, que era o sucessor de Salomão, ao invés dele ouvir os conselheiros de Salomão, ouvir os amigos de Salomão, ouvir aqueles que estavam com Salomão reinando, não. Olha o que Roboão foi fazer. O rei Roboão perguntou às autoridades que havia servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: Como vocês me aconselham a responder a este povo? E aí você vê, ele fez certo. Aqui ele foi ouvir os amigos de Salomão, né? Isso aqui é o certo. Eles responderam: Se hoje fores bom com esse povo, se o agradares e lhes deres resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Ou seja, olha, se você cuidar desse povo, esse povo vai estar sempre contigo. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe deram e consultou os jovens que havia crescido com ele e o estavam servindo. E aí você vê, consultou os jovens. Olha, só essa palavra aqui, jovem, ela por si só ela já significa inexperiente. Ela já significa alguém que está começando. Ela já significa alguém que está no início. Ela já significa alguém que não tem prática. Ela significa alguém que não tem experiência. Ou seja, ele por si só buscou e consultou pessoas que não tinham prática, que não tinham experiência, que não tinham domínio, que não tinham controle, que não tinham vivido coisas parecidas. Qual conselho é melhor? O conselho de quem não tem experiência nenhuma ou o conselho de quem já viveu as situações adversas, inclusive situações muito parecidas? Então, ele quis ouvir o conselho de pessoas que eram, né, totalmente, não tinham conhecimento nenhum, não tinham experiência nenhuma. Perguntou-lhes: Qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a esse povo que me diz: Diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? E só abrir um parêntese sobre isso aqui. Na vida existe basicamente dois paradigmas. Um são coisas que não mudam e outros são coisas que mudam. Vou dar um exemplo. Se você chegar para o seu pai, para sua mãe e perguntar do seu cônjuge, seja uma pessoa que você está conhecendo, um menino que você está conhecendo, uma menina que você está conhecendo, você chega para ele, você chega para ela, seu pai, sua mãe, ou pessoas que você gosta, e pergunta sobre esse jovem ou sobre essa jovem, não importa, o que vai acontecer? Seu pai, ou sua mãe, ou essa pessoa, seu tio, sua tia, seu avô, sua avó, não importa, alguém que você tenha como referência. Essa pessoa, por mais que as gerações sejam diferentes, por mais que a forma de ganhar dinheiro seja diferente, por mais que as músicas sejam diferentes, por mais que a moda seja diferente, por mais que as pessoas tenham mudado, por mais que a sociedade tenha mudado, relacionamentos humanos não mudam, caráter não muda, ética não muda, base não muda. O que é necessário para um relacionamento não muda.
que é caráter, amizade, companheirismo, fidelidade, entrega, submissão, verdade, lealdade, compromisso. Então, talvez não, é certo que um jovem não vai conseguir discernir isso em outro jovem. É quase impossível um jovem conseguir ver isso no outro. Por quê? Porque o jovem não tem experiência. Porque o jovem não passou por situações pelas quais aquelas situações levou experiência para ela. Então, por este fato, é muito mais apropriado o conselho que vem de autoridades mais antigas a respeito daquela pessoa que está chegando. Se seu pai, se sua mãe, se alguém que você ama desaprova o relacionamento que você tem, olha, eu sinto lhe informar. Por mais que você goste, por mais que você tenha um coração que você está gostando daquela pessoa, por mais que você esteja gostando daquela pessoa, olha, a melhor coisa que você pode fazer é cortar aquilo ali. Por quê? Porque seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu tio, sua tia, não importa. Ele tem muito mais conhecimento de quem você é. E também está vendo quem o outro é. E também está conhecendo quem o outro é. Do que você. Você mal conhece você mesmo. E muito menos conhece o outro. E muito menos entende o que é ter relacionamento. E muito menos conhece o que é ter vida. Por isso que é interessante você buscar conselhos de pessoas que já são casadas. Buscar conselhos de pessoas que já têm um relacionamento. Buscar conselhos de pessoas que já estão casadas. Não conselho de pessoas que estão solteiras. Agora, por exemplo, uma coisa é uma pessoa que é viúva. Ou seja, perdeu o cônjuge. Outra coisa é o conselho de uma pessoa que nunca buscou ter uma vida de relacionamento. É bom você ouvir todos os conselhos. Mas assim, tem coisas que só a vida de casado, por exemplo, vai poder te ensinar. E justamente quando alguém te pede um conselho, você iria responder de uma maneira, se você fosse solteiro. Mas a partir do momento que você se casa, que você começa a ter experiência, que você começa a se alegrar, que você começa a se entristecer, que você começa a ter raiva, que você começa a ter alegria, que você começa a ter uma vivência casado, seu coração começa a mudar. E aí o conselho que você ia dar, que seria um, passa a ser outro, completamente diferente. Pelo simples fato da vivência, pelo simples fato da experiência. Então busque pessoas que já estão, que já passaram, que já viveram aquilo que você almeja. Porque essas pessoas, sim, elas têm algo a te ensinar. Agora, isso eu estou voltando para coisas que são imutáveis. Relacionamento humano. Caráter humano. Verdade, mentira, certeza, convicção, alma. Eu tô falando do caráter humano. Agora, por exemplo, onde você deve ouvir os jovens, onde você deve ouvir as gerações mais novas, onde você deve ouvir os mais novos que estão chegando. Como é que eu consigo, por exemplo, melhorar meu Instagram? Como é que eu consigo melhorar meu YouTube? Como é que eu consigo melhorar meu TikTok? Como é que eu consigo melhorar o vídeo aqui? Por quê? Inclusive, eu preciso de conselho. Se você tiver algum conselho aqui, por favor, pode colocar aqui, independente da sua idade, independente do seu conhecimento, bota aqui, porque sem dúvida. E, olha, isso aqui eu estou fazendo não é para mim, não é para você, mas é para Deus. Então, todos nós estamos trabalhando para o Senhor. Então, se você vê algo aqui que pode ser mudado, pode ser aperfeiçoado, pode ser melhorado, bota aqui. Bota aqui no comentário. Se Deus quiser, a gente vai tentando, né, aperfeiçoar. Mas a questão é, sempre que você perguntar a alguém mais jovem que você, essa pessoa, ela provavelmente está muito mais ligada nas trends, nos movimentos, nas tendências, né, nas novas, nos novos memes e coisas que estão acontecendo, do que alguém que tem sua idade ou é mais velho que você, que já tem mais experiência que você. Então, assim, existe sim bons conselhos que você deve tomar de pessoas que já têm mais vida que você, que já viveu mais que você. Mas também existe sim bons conselhos que você tem que tomar de pessoas que estão chegando. E por que eu estou dizendo isso? Porque assim, Roboão ele tinha que ter essa sensibilidade para poder entender aquilo que não muda, que é caráter humano, amizade, trabalho, respeito, honra, daquilo que muda, que é tendências, moda, vestimenta, entendimento, tecnologias, ferramentas. Entende? Se ele tivesse tido um pouco dessa sabedoria,
sem dúvida Roboão não teria falhado tanto aqui. Mas isso a gente vê para justamente a gente não fazer igual, para justamente a gente fazer diferente. Então, presta muita atenção. Vou dar um exemplo. Se você quer construir um negócio na internet, por exemplo, preste atenção em quem é mais novo que você. Porque provavelmente essa pessoa conhece muito mais meme que você, conhece muito mais trend que você, conhece muito mais efeito que você, conhece muito mais rede social que você. Mas se você quer construir relacionamento, se você quer construir vida, se você quer construir amizade, se você quer construir bases sólidas, ouça quem veio antes de você. E essas pessoas, sem dúvida, têm muito mais a te ajudar, têm muito mais a agregar na sua vida do que jovens inexperientes que mal entendem o que é ter um relacionamento. Tanto de amizade, quanto de negócio, quanto de parceria, quanto de vida. Então, assim, nós temos que ter esse cuidado. E esse cuidado, ele volta muito, só para finalizar essa questão, esse cuidado, ele volta muito para o nosso relacionamento com Deus. Porque, assim, quando nós somos jovens, nós temos uma tendência de pedir a Deus coisas mais materiais. Ah, Deus, eu quero um celular novo, eu quero um mouse novo, eu quero um teclado novo, eu quero, sei lá, uma camisa nova, sei lá. Nós temos muito essa tendência de pedir a Deus coisas materiais. Mas na medida que o tempo passa e a gente começa, o Senhor nos dá a sabedoria, o Senhor começa a nos mostrar e nós começamos a entender o que realmente importa, nós começamos a pedir a sabedoria. Começamos a pedir aquilo que não é algo palpável, mas sim aquilo que é algo totalmente imaterial. E começamos a ver que isso que vale. Só dar um exemplo para você. Às vezes você pensa, quero imigrar, quero morar em outro país e tal, isso, aquilo, outro. Aí chega lá, você acaba tendo uma vida que no seu país de origem talvez você nunca iria ter. A realidade é essa, pelo poder de compra, inflação, cultura e tudo mais, e oportunidades. Mas tem uma questão. Vai chegar um dia que você vai receber uma ligação. E essa ligação vai dizer que um ente querido seu partiu desse mundo. E aí você vai descobrir uma coisa. Você vai descobrir que as coisas valiosas não é o carro que você comprou, não é a casa que você comprou, não é as roupas que você usa, não é o celular que você usa, não é o que você tem, mas são as pessoas que Deus te deu. E aí você vai começar a ver que o valor das coisas e o valor dessa vida não está naquilo que pode ser pago com dinheiro. Na realidade, as coisas mais baratas podem ser pagas com dinheiro. Qualquer um pode comprar, qualquer um pode pagar. Mas e a honra? E a verdade? E a amizade? E a parceria? Hã? Essas coisas o dinheiro não paga. Essas coisas o dinheiro não tem como voltar. E o tempo? Então, assim, essas coisas é impossível. Você pode ter o dinheiro que for, nunca vai voltar. Então você começa a ver e entender o que de fato importa. Vou dar um exemplo, às vezes você tem um filho novo, um filho pequeno. Olha, eu sei que você quer trabalhar, eu sei que você precisa trabalhar para ele e tal, mas entenda, nunca mais você vai ver seu filho com 1 ano de idade, com 2 anos de idade, com 3 anos de idade. Nunca mais você vai viver essa fase. Nunca mais você vai ter a capacidade de poder ensinar seus filhos, de poder cuidar dos seus filhos, de poder dar sua vida pelos seus filhos. Olha, eu tô falando de coisas simples que não mudam. Eu tô falando de vida. Ouça pessoas que vieram antes de você. Ouça onde essas pessoas erraram e ouça onde essas pessoas acertaram para que você faça melhor. Agora, volto a dizer, eu preciso de conselhos. Qual a logo botar, como colocar esse título, como botar as hashtags aqui certinha. Principalmente se você tem minha idade, é mais jovem que eu, bota aí. Porque sem dúvida você vai ajudar, não a mim só, mas o reino do Senhor, que é o que importa de fato. Então, assim, tenha sempre isso em mente. O nosso relacionamento com Deus, ele faz que ele está conosco e nos ajuda a amadurecer. Amadurecer no que importa, amadurecer no que vale, amadurecer no que tem valor de fato. E aí vai chegar um tempo que você vai olhar e vai pensar e vai ver e entender que, peraí, eu sempre tive tudo. Quando eu era jovem, quando eu era mais jovem, eu queria isso, queria aquilo outro. Mas na realidade, eu sempre tive tudo.
Por quê? Porque ó, o celular que você queria quando você era mais jovem, passa um tempo, aquele celular já é um celular antigo, que já não tem serventia. O computador, o mouse, o teclado, já é tudo antigo. Mas, e as pessoas que Deus te deu? Seus amigos, seus familiares, seus parceiros, as pessoas que Deus colocou ao seu redor. Você vai descobrir que na realidade você sempre teve tudo que você precisa. Por quê? Porque Deus te deu sabedoria para poder ver e entender isso. E quando você começar a chegar nesse ponto, aí você vai começar a ver a sabedoria e o cuidado de Deus na sua vida. Então, assim, é isso que importa. Vamos seguir o texto, porque graças a Deus, né? Nós temos um capítulo a menos, mas também nós não temos tempo ilimitado. Vamos seguir. Mas só para finalizar essa questão, lembra sempre de uma coisa. Deus nos dá tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos, Deus nos dá. E aquilo que eu não tenho, não é porque eu preciso, mas é porque aquele desejo, aquela vontade, aquele shekel, aquele desejo, aquela convicção, aquela necessidade, né? Não necessidade, mas aquele desejo, foi colocado em nosso coração. Colocado através de onde? Colocado através de algo que a gente viu, colocado de algo que a gente ouviu, colocado de algo que apareceu e a propaganda chegou e a gente comeu. Olha, eu tenho certeza absoluta. Deus nunca deixou você passar fome. Sabe o que é passar fome? É você comer e não saber quando nunca mais você vai poder comer. É você comer e falar, ó, essa aqui é a última refeição e eu sinceramente não sei quando é que eu vou comer de novo. Isso não. Agora, você pode não comer todo dia um McDonald's, um milkshake. Entende o que eu estou dizendo? Por quê? Porque aquilo que nós precisamos, Deus nos supre. E é isso que importa. E quanto mais sabedoria o Senhor nos dá, mais a gente começa a ver e entender e chegar a essa conclusão. E vamos seguir. Versículo 10. Os jovens que haviam crescido com ele responderam. Você vê, haviam crescido com ele. Roboão não tinha sabedoria. E imagina os jovens que cresceram com ele. E detalhe, Roboão era filho de Salomão, o homem mais sábio que pisou na face dessa terra. Se Roboão não tinha sabedoria, quem dirá os jovens que cresceram com ele? Olha o que esses jovens responderam. A este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-os mais leve, dize, meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu castigarei com chicotes pontiagudos. Acabou. Eu vou aqui, eu botar com todo o peso a força do chicote e acabou. O jugo vai estar pesado mesmo e pronto. Não gostou? O problema é de vocês. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. Mas o rei lhe respondeu asperamente. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, que graças a Deus a gente tem um pouquinho de tempo, né? Presta atenção com a resposta que você dá. Muitas vezes você está certo. Muitas vezes você está 100% certo. Mas a forma, a maneira que você diz, isso dá problema. A forma, a maneira que você diz, isso gera problema. Entende? Por que eu estou falando isso? Porque assim, às vezes você pode estar até errado. Mas se você tiver jeito no falar, você faz com que os outros, eles venham estar do seu lado. Mesmo você estando errado, mas porque você tem a forma certa de falar. Mas às vezes, você pode estar 100% certo. Mas pela forma errada, você acaba levantando todo mundo contra você. Então toma muito cuidado com a maneira. Toma cuidado com a maneira. E isso aqui, talvez a maneira seja até mais importante do que aquilo, do que a parte, do que o objetivo. Porque a maneira faz com que vocês consigam crescer. A maneira faz com que consiga haver paz. A maneira faz com que consiga todo mundo estar em paz. O resultado não. O resultado pode ser certo, o resultado pode ser errado. Mas a maneira gera paz. Agora, se a maneira é errada, ainda que o resultado seja bom, só vai gerar confusão. Então peça ao Senhor
E eu falo isso para você e falo isso para mim. Senhor, em nome de Jesus, muda a minha maneira, muda a minha forma, muda muda a minha língua. Eu quero ser mais amável, eu quero ser mais tratável. Eu quero responder com mais amor. Eu quero responder com mais amor. Porque se infelizmente nossa maneira é errada, ao invés da gente trazer para nós pessoas boas e legais, e leais e fiéis para nos ajudar, a gente faz o contrário. A gente acaba machucando as pessoas que estão ao nosso redor. A gente acaba machucando pessoas que a gente ama. E, consequentemente, o objetivo muito provavelmente não vai ser alcançado. E se for alcançado, vai ser na base de muita luta. Sendo que não precisava. Entende? Então, vamos pedir a Deus. Eu peço primeiro de mim. Oh, Deus, muda a minha maneira de falar, Senhor. Que eu tenha mais amor no falar. E aí você vê. Mas o rei respondeu asperamente. Ó, se o rei fosse com delicadeza, com cuidado, com carinho, provavelmente não teria tido isso. Mas vamos lá. Respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai tornou pesado o jugo. Eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai o castigou com simples chicotes. Eu castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não atendeu o povo, pois essa mudança nos acontecimentos vinda da parte de Deus, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Silonita, do Silonita Aias. Lembra que Deus chegou para Jeroboão e falou: ó, Jeroboão, você vai ser o rei de Israel? Você vai ser o rei das 10 tribos, só não da tribo de Judá? Então, a palavra de Deus estava aqui se cumprindo. Deus fez com que Roboão fizesse muitas coisas erradas, e aqui estão elas, e por causa disso o reino foi dividido. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, respondeu ao rei: que temos nós em comum com Davi? Que temos nós em comum com o filho de Jessé? Para suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. Acabou, rompeu, acabou, já era. A gente não tem nada com você. Problema de você, problema seu. E assim os israelitas foram para suas casas. Quanto, porém, os israelitas que moraram na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles. E aí você vê, aqueles que moravam na cidade de Judá, tudo bem, Roboão continuou sendo o rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permanece até hoje. E de fato, essa divisão ela aconteceu ali até o exílio mesmo. Até quando aconteceu a época do exílio, estava com esse racha muito grande aí de Israel. Tanto a tribo de Judá sozinha, quanto as 10 tribos de Israel. 2 Crônicas, capítulo 11. E você vê que maravilha, né? Quando Roboão chegou a Jerusalém, convocou 180 mil homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino para Roboão. Entretanto, veio esta palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá e de Benjamim: assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos. Voltem para casa todos vocês, pois fui eu que fiz isso. Olha, Deus está dizendo, fui eu que dividi o império. Fui eu que dividi a dinastia. Fui eu que separei a dinastia. E eles obedeceram a palavra do Senhor e desistiram de marchar contra Jeroboão. Que bom que aqui pelo menos eles foram submissos a Deus. Que bom, isso é muito bom. Olha, o homem só tem a ganhar quando é submisso a Deus. A fortificação da cidade de Judá. Roboão morou em Jerusalém e reconstruiu algumas cidades para a defesa de Judá. Foram elas Belém, Etã, Tecoa. E vamos pular aqui por causa do horário. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortaleceu as suas defesas e nelas colocou comandantes com suprimentos de alimento, azeite e vinho. Armazenou escudos grandes e lanças em todas as cidades. Tornou-as muito fortes. Assim, Judá e Benjamim continuaram sob o seu domínio.
Os sacerdotes e os levitas de todos os distritos de Israel os apoiaram. Os levitas chegaram até a abandonar suas pastagens e os seus bens e foram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os havia rejeitado como sacerdotes do Senhor. E aí você vê, isso aqui é muito interessante porque é o seguinte, os sacerdotes eles tinham a obrigação de servir no templo de Deus. E o templo de Deus estava ali na tribo de Judá. O que Deus fez? Deus fez com que Jeroboão ele viesse a rejeitar os sacerdotes para que os sacerdotes todos fossem para Judá para poder servir no templo. Você vê, até isso Deus cuidou. Até esse detalhe Deus cuidou. Para quê? Para que justamente o templo pudesse se manter ali com os trabalhos. Nomeando seus próprios sacerdotes, isso Jeroboão nomeou seus próprios sacerdotes para os altares idólatras e para os ídolos que havia feito em forma de bodes e de bezerros. De todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ou seja, aqueles que ainda queriam oferecer sacrifícios a Deus seguiram os levitas. Eles fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante esse tempo. A família de Roboão. Roboão casou-se com Maalat, filha de Jeramote, neta de Davi. A mãe de Maalat era Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé. Ela deu-lhe 3 filhos, Jeú, Samarias e Zaão. Depois ele casou-se com Maaca. E aí você vê, isso aqui é complicado, porque ele já tinha um casamento, aí foi lá e teve outro casamento. Deus ele nunca mandou o rei se casar com mais de uma mulher, pelo contrário. Inclusive, casamento só existe um. Qualquer coisa que vem depois do casamento é bigamia. Deus não aprova, Deus não apoia a bigamia. Deus não apoia o bígamo, né? Que inclusive ele tem por adúltero. Por quê? Porque casamento só existe um. Então, assim, aqui foi outro erro outro erro de Roboão. Talvez, se ele não viesse a ter esses casamentos, talvez o império dele fosse melhor. E só abrindo um parêntese, olha, casamento é responsabilidade. Pra que você vai ficar aumentando a responsabilidade que você já tem? Roboão tinha responsabilidade com Deus. Roboão tinha responsabilidade com sua esposa. Roboão tinha responsabilidade com sua família. Roboão tinha responsabilidade com Israel. Aí Roboão, achando que essas responsabilidades eram poucas, aí ele vai querer mais responsabilidade com mais uma esposa. Entende? Logicamente, matematicamente não faz sentido. Mas vamos seguir. A qual lhe deu filhos Abias, Ataí, Ziza e esse pessoal aí. Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que qualquer outra de suas esposas. Tá vendo? Esposas e concubinas. Você vê, ele amava uma mais do que as outras. Mais do que qualquer outra de suas esposas e concubinas. Você tá entendendo? Sempre vai ter um que vai ter mais amor. Não tem pra onde correr. Assim é a vida. Ah, ele pode ter 10. Ou pode ser o próprio Salomão, pode ter 1000. Mas vai ter uma que ele vai amar mais. Ou seja, vale a pena ele trazer para si tanta responsabilidade? Se ele já tem responsabilidades, para que ele vai trazer mais? Isso não faz sentido matemático, não faz sentido lógico. Mas vamos seguir. Ao todo, ele teve 18 esposas e 60 concubinas, 28 filhos e 60 filhas. Você vê, para que tanto? Mas vamos seguir. Roboão nomeou Abias, filho de Maaca, chefe entre os seus irmãos, com o intuito de fazê-lo rei. Ele agiu com sabedoria, dispersando seus filhos pelos distritos de Judá e de Benjamim, e pelas cidades fortificadas. Garantiu-lhes fartas provisões e lhes conseguiu muitas mulheres. 2 Crônicas, capítulo 12. Sisaque ataca Jerusalém. Depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todos os israelitas abandonaram a lei do Senhor. E aí você vê, ele estava até indo bem, ele estava até indo certo, ele estava até no caminho certo. Mas ó, pelo fato dele, né, se perder, ele ó, perdeu a aliança com Deus.
E eu digo que isso provavelmente foi das próprias mulheres e concubinas que ele acabou tendo. Por quê? Porque a questão é o seguinte: nossa energia ela não é ilimitada. Nós não temos capacidade de colocar energia em várias coisas. O homem só consegue fazer uma coisa relativamente razoável. Duas já é mais difícil. Três é impossível. Então ele tinha compromisso com Deus, ele tinha compromisso com sua esposa, ele tinha compromisso com sua família, ele tinha compromisso com Israel. Deus, esposa, família, Israel. E além disso, com todas as concubinas e com todas as outras mulheres que ele acabou tendo ali um relacionamento. Ou seja, ele tinha muita responsabilidade, ele tinha muita obrigação. Você acha que isso não enfraqueceu a mente dele? Você acha que isso enfraqueceu a lógica dele? Eu tenho certeza. Então, assim, se ele não tivesse entrado por esses caminhos, provavelmente ele teria seguido a lei do Senhor. Porque eu vou ser sincero, tanto para você quanto para mim, não é tão fácil assim. Exige responsabilidade da nossa parte, exige compromisso da nossa parte. Ou você acha que todo dia a gente quer ser íntegro, quer buscar viver retidão? A gente quer, mas assim, será que a gente vai ter energia todo dia para lutar? Será que a gente vai ter energia todo dia para vencer? Será que a gente vai ter energia todo dia para não cair, para não falhar, para não errar? Nós somos humanos. E se a nossa energia é dissipada, a probabilidade disso é menor. A probabilidade de a gente errar, falhar, cair é maior. Foi o que aconteceu com Roboão. Por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. E aí você vê, né? Se ele fosse fiel a Deus, não teria esse ataque. Mas pelo fato de ter sido infiel, teve o ataque. Com 1.200 carros de guerra, 60 mil cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas, suquita. Suquita, se eu não me engano, é o nome de um suco, né? Suquita. Gostei do nome, Suquita. E etíopes, que vieram do Egito com ele. Conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então os profetas Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que eles havia reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, e lhes disse: Assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso agora eu os abandono. Entrego-os a Sisaque. Acabou, meu irmão. Já foi. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: O Senhor é justo. A gente abandonou de fato, o Senhor é justo. Glória a Deus por isso. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaías essa palavra do Senhor: Visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Você vê, olha, mas em breve lhes darei livramento. Olha, uma coisa eu falo para você. Se o seu coração, se você sentiu algo no seu coração, o mais rápido possível, peça perdão a Deus. Ah, Deus, mas eu peco todo dia. Todo dia você vai pedir perdão a Deus. Se Jesus mandou nós perdoarmos nossos irmãos 70 vezes 7, imagina a quantidade de perdão que Deus tem para nós. Você está entendendo? Então, seu coração doeu, Deus me perdoa. Me perdoa por todos os meus pecados, consciência e inconsciência, em nome de Jesus. Todos os dias peça perdão pelos seus pecados a Deus. Em nome de Jesus. Todos os dias. Não tem um dia que você não vai pedir perdão a Deus. Todos os dias peça perdão a Deus em nome de Jesus. Inclusive agora, faz comigo agora. Deus, em nome de Jesus, me perdoe todos os meus pecados, conscientes e inconscientes. Em nome de Jesus, amém. Pronto. E você está limpo. Acabou. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Eles, contudo, ficarão sujeitos a ele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Você vê, agora Judá vai sentir, né, como é a dificuldade de servir outros deuses. Quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los, e os entregou aos chefes de guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos, e em seguida os devolvia à sala da guarda. Como Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele, e ele não foi totalmente destruído. Na verdade, em Judá ainda havia algo de bom. E aí você vê, ainda havia algo de bom. Olha, se humilhe a Deus. Confesse seus pecados a Deus. Mostre a Deus que você quer fazer diferente.
O rei Roboão firmou-se no poder em Jerusalém e continuou a reinar. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para nela pôr seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá. Ela agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. E aí você vê, ele agiu mal. Tá vendo? Se ele tivesse colocado no seu coração a vontade de buscar o Senhor, isso não teria acontecido. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do início ao fim, estão escritos nos relatos do profeta Semaías e do vidente Ido, que tratam de genealogias. Houve guerra constante contra Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abias foi o seu sucessor. E para honra e glória do nosso Senhor Cristo, esse foi o nosso dia 95 para honra e glória do nosso Senhor Cristo. Graças a Deus, damos graça ao Senhor em nome de Jesus. Depois a você, que chegou até aqui. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Bota aqui Abias, A-B-I-A-S, para eu saber que você chegou até o fim. Curte aqui, para que você seja instrumento de Deus, para levar o reino do céu a mais pessoas, mais vidas, mais almas, mais famílias, em nome de Jesus. E se inscreve aqui. Se inscreve aqui para amanhã, dia 96, estarmos juntos aqui, continuando essa história maravilhosa que mudou a humanidade, em nome de Jesus. E é isso. Tamo junto em nome de Jesus. Até amanhã, dia 96. E mais uma vez, Deus abençoe grandemente você e sua família. Em nome de Jesus. Amém.